Boa noite, que a paz de Deus envolva seu coração neste momento. Que a presença do Altíssimo encha o ambiente onde você está. O quarto, a sala, o local em que você se encontra agora. Não é por acaso que você chegou até esta oração. Nas coisas espirituais não existe coincidência. Ou Deus faz ou Deus permite. E se Ele permitiu que você parasse tudo para estar aqui, é porque há uma proteção especial sendo liberada sobre a sua vida nesta noite. O Espírito Santo colocou algo muito claro dentro de mim para liberar sobre você. Há pessoas que estão ouvindo esta oração, que estão prestes a entrar em um tempo de vitórias, de acertos, de portas abertas, de restauração e crescimento. Só que, ao mesmo tempo em que Deus te leva para um novo nível, o mundo espiritual se movimenta. Vitórias despertam olhares, portas abertas despertam comentário. Crescimento desperta, infelizmente, inveja. E é por isso que, nesta noite, nós vamos nos colocar debaixo da proteção do Salmo 91, pedindo a Deus blindagem total contra toda inveja, contra toda seta, contra todo ataque espiritual, contra tudo que foi levantado para tentar roubar a paz que o Senhor está colocando em você. Existe uma palavra em Provérbios que diz que o furor é pesado, a ira é como uma tempestade, mas a inveja é algo ainda mais difícil de enfrentar. E isso significa que existem pessoas que até suportam alguém bravo, enfrentam gente nervosa, encaram antipatia, mas a inveja é uma força silenciosa que muitas vezes se esconde atrás de sorrisos, elogios falsos e aparentes cuidados. É aquele comentário que parece inocente, mas vem carregado de veneno. É aquela pessoa que está sempre curiosa demais com a sua vida, mas nunca verdadeiramente feliz pelas suas conquistas. Só que sobre a sua vida está uma palavra mais forte: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quem se refugia em Deus não é destruído pela inveja, é guardado por uma cobertura que ninguém consegue atravessar. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Pessoas que te olham com desdém, porque viram Deus te levantar. Gente da própria família que não suporta te ver crescendo. Pessoas do trabalho que começaram a se incomodar com o teu jeito, com a tua luz, com a graça que está sobre você. Talvez você nem consiga explicar, mas sente um ambiente pesado, percebe olhares atravessados, percebe palavras jogadas em tom de brincadeira que na verdade machucam. E em alguns momentos você até se pergunta se não está exagerando, mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele conhece o que você não vê e que esta oração vem como uma resposta. Ele vai te proteger, vai blindar a sua mente, o seu coração, a sua casa, o seu relacionamento, a sua saúde e seus projetos. Agora, antes de orarmos, eu quero que você faça um ato profético simples, mas poderoso. Se você puder, escreva nos comentários com fé e convicção: estou debaixo da proteção do Altíssimo. Quando você escreve isso, você está alinhando aquilo que pensa, aquilo que fala e aquilo que declara. É como se você colocasse uma placa espiritual sobre a sua vida, dizendo que você pertence a Deus, que sua casa pertence a Deus, que seus caminhos pertencem a Deus. Se quiser, depois escreva também: nenhuma inveja vai me parar. Você pode escrever por você e pode incluir o nome de alguém que você ama, um filho, um esposo, uma esposa, um neto, alguém que está passando por lutas. Declare: nenhuma inveja vai parar a vida de... escreva o nome dessa pessoa. Isso é oração escrita, isso é fé colocada em palavras. Talvez você esteja vivendo exatamente a fase antes do milagre acontecer. O cenário parece confuso, alguns amigos se afastaram sem motivo,
portas se fecharam, você sentiu ataques que não conseguiu entender. Mas, muitas vezes, antes de Deus te levar para um novo tempo, Ele expõe pessoas, mostra corações, limpa ambientes, quebra alianças que não fariam bem lá na frente. O que parece perda hoje é, na verdade, livramento. O que parece atraso hoje é preparação. O que parece humilhação hoje é o chão onde ele está construindo a base da exaltação que virá. Existem pessoas que invejam até aquilo que você ainda não tem. Invejam a sua fé, invejam a sua força de recomeçar, invejam sua forma de continuar de pé mesmo depois de tantas quedas. Às vezes você olha para a sua própria vida e pensa que nem tem tanto assim para alguém invejar, mas a verdade é que o brilho de Deus em você incomoda quem caminha em trevas. A paz que Deus está gerando aí dentro incomoda quem só vive de confusão. O sorriso que Ele está restaurando no seu rosto incomoda quem só sabe murmurar. E é por isso que o Senhor está te chamando nesta noite para um lugar de cobertura espiritual ainda mais profundo. Salmo 91 não é apenas um texto bonito para ser lido e decorado. Ele é um decreto de proteção sobre a vida de quem crê. Ele fala sobre laço que é quebrado, fala sobre peste que não atinge, fala sobre seta que não encontra alvo, fala sobre calamidade que passa, mas não derruba quem está debaixo das asas do Altíssimo. Ele fala de anjos enviados para guardar os seus caminhos, de livramentos que acontecem sem você perceber, de perigo que foram anulados antes mesmo de você ter consciência de que existiam. Quantas coisas Deus já te livrou e você nem soube. Quantos caminhos Ele fechou porque sabia que lá na frente haveria destruição. Quantas amizades Ele afastou porque enxergava contaminação. Quantas situações Ele impediu que acontecesse porque te ama demais para te entregar nas mãos de quem não sabe cuidar de você. Em alguns momentos, talvez você tenha pensado que Deus não estava te ouvindo, porque o que você queria não aconteceu. Mas hoje, o Espírito Santo te diz que muitas vezes o livramento vem em forma de frustração. Você queria permanecer naquele lugar, naquele relacionamento, naquela sociedade, naquele ambiente, mas Deus viu conversas que você não ouviu, intenções que você não percebeu, planos que foram feitos contra você. E por isso, Ele permitiu que algo mudasse, que portas se fechassem, que pessoas se afastassem. Ele te protegeu no silêncio. Ele te guardou sem alarde, Ele te livrou sem barulho. Nesta noite nós vamos fazer algo muito específico. Vamos pedir a Deus blindagem contra toda inveja, contra toda palavra lançada, contra todo olhar contaminado, contra todo plano escondido, contra tudo aquilo que foi feito para te atingir e para tocar na sua casa. Vamos pedir que Ele coloque um muro de fogo ao redor do seu lar, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus sonhos. Vamos pedir que toda maldição seja quebrada, que toda língua levantada contra você seja neutralizada, que toda acusação injusta seja desfeita, que toda injustiça seja revertida em testemunho. Se você puder, separe também um copo com água. Não há poder na água em si, o poder vem de Deus, mas a água é um ponto de contato, um ato de fé. Nós vamos pedir ao Senhor que consagre essa água, que ela represente para você renovação, purificação, cura, proteção. Quando você beber, que simbolize espiritual e profeticamente que tudo aquilo que é pesado dentro de você seja lavado, que toda contaminação espiritual seja quebrada, que toda opressão caia por terra, que toda sensação de peso, medo ou ansiedade seja trocada por paz, descanso e segurança. Enquanto você prepara o copo com água, eu quero falar com pessoas que já foram muito feridas pela inveja.
gente que viu projetos serem sabotados, portas serem trancadas, conversas distorcidas, pessoas que foram injustiçadas no ambiente de trabalho, que perderam oportunidades porque alguém falou algo por trás, que viram amizades acabarem por comentários maldosos. Talvez você tenha sido traído por alguém que dizia te amar, alguém que frequentava a sua casa, alguém que conhecia a sua história. Isso deixou marcas, gerou traumas, te deixou desconfiado de todo mundo, com medo de abrir o coração, com receio de celebrar vitórias na frente de qualquer pessoa. Deus sabe de tudo isso. Ele viu cada lágrima derramada em silêncio. Ele viu cada noite mal dormida, cada aperto no peito, cada pensamento de desistência. Mas o Senhor também te trouxe aqui para curar esse lugar dentro de você. Ele quer te ensinar a ser prudente, sem se tornar uma pessoa amarga. Ele quer te dar discernimento sem fazer de você alguém desconfiado de tudo e de todos. Ele quer te mostrar que é possível ser protegido sem deixar de ser amoroso, que é possível ser guardado sem viver enclausurado por medo. A proteção que vem de Deus não te aprisiona, te liberta. Ela não te paralisa. Ela te dá coragem para avançar, sabendo que você não está sozinho. O Salmo 91 fala de alguém que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, não apenas visitar. Isso, Guilherme, significa constância, compromisso, relacionamento. Não é uma oração isolada em um dia difícil. É uma vida colocada nas mãos de Deus. E quanto mais você se aproxima dele, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo, mais rápido você percebe quando algo não vem de Deus, mais claro fica quando uma amizade não é saudável, quando um ambiente não é para você, quando uma conversa precisa ser evitada. Essa sensibilidade é uma forma de proteção. Às vezes, o livramento vem como um incômodo no coração, como uma falta de paz, como algo que você não sabe explicar, mas sente que não deve insistir naquela direção. Hoje, o Senhor vai ativar essa sensibilidade em você. Eu sei que há pessoas ouvindo esta oração que estão com medo de recomeçar alguma coisa por causa do que viveram no passado. Medo de abrir um novo negócio, porque já viram outros ruírem por perseguição e inveja. Medo de se envolver em um novo relacionamento, porque o último terminou com intrigas, fofocas, manipulação. Medo de compartilhar sonhos com alguém, porque da última vez falaram mal, riram, desacreditaram e até torceram contra. Hoje o Senhor está te dizendo que Ele mesmo vai se tornar a muralha ao redor dos teus projetos. O que Ele tem para fazer na sua vida é maior do que aquilo que tentaram destruir. A obra que Ele começou em você não será interrompida pela inveja de ninguém. Agora, se você puder, feche os seus olhos por um instante, a não ser que esteja dirigindo ou em algum lugar que não permita. Se não puder fechar, apenas concentre sua mente em Deus. Imagine pela fé como se uma luz suave, mas muito forte, fosse se aproximando de você, preenchendo o ambiente, envolvendo sua casa, cercando sua família. Essa luz representa a presença do Altíssimo. Onde a luz de Deus entra, as trevas perdem espaço, perdem força, perdem poder. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos na Tua presença, confiando no poder da Tua palavra. Nós reconhecemos que sem o Senhor somos frágeis, vulneráveis, expostos, mas debaixo da Tua mão poderosa nós somos guardados, protegidos e sustentados. Por isso, neste momento, eu apresento a vida desta pessoa que ora comigo. Apresento o coração, os pensamentos, as emoções, os medos, as preocupações e as batalhas que ela tem enfrentado. O Senhor conhece o nome de cada pessoa que se levantou contra ela.
O Senhor conhece cada conversa escondida, cada ataque silencioso, cada palavra lançada para tentar paralisar, ferir ou roubar aquilo que o Senhor começou a fazer. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nesta noite o Senhor coloque um fim em toda obra de inveja sobre esta vida. Que toda energia contrária, todo desejo de ver o fracasso, todo olhar de desprezo, toda palavra de maldição seja anulada agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Que todo espírito de contenda, de intriga, de fofoca, de divisão e confusão seja desmascarado e expulso. Que tudo o que foi planejado para atingir esta pessoa seja desfeito, desmontado e volte ao pó de onde veio. Que toda armadilha preparada seja revelada antes, para que ela não caia em nenhum laço. Senhor, eu oro por proteção sobre a casa desta pessoa. Que a porta de entrada e a porta de saída sejam cobertas pelo sangue de Jesus. Que cada cômodo seja guardado. Que cada ambiente seja cheio da tua presença, que se havia qualquer influência espiritual contrária dentro deste lar, ela seja expulsa agora. Se havia objetos, lembranças, alianças ou conexões espirituais que abriam brechas para ataques, dá discernimento para que sejam removidos. Envia anjos para acampar ao redor desta casa. Que seja um lugar de paz, de descanso, de refúgio, de cura, de restauração. Eu oro também pela vida sentimental, pelos casamentos, pelos relacionamentos que estão sendo atacados por inveja, por interferências externas, por comentários maldosos. Pai, coloca um muro de proteção ao redor dos casais que oram comigo. Onde houver frieza, toca com amor. Onde houver confusão, traz entendimento. Onde houver palavras duras, derrama mansidão. Onde houver orgulho, derrama humildade. Onde houver ciúme doentio, derrama cura. E onde houve interferência de pessoas invejosas, corta hoje toda influência maligna. Que este relacionamento seja coberto pelas tuas mãos. Que nenhum plano de destruição prospere. Que a união seja fortalecida e que a paz reine dentro de casa. Senhor, eu clamo também pelos filhos, pelas filhas, pelos netos, pelas crianças e jovens representados nesta oração. Quantos estão debaixo de ambientes pesados, escolas, amizades, lugares de trabalho, onde pessoas olham com inveja, zombam, criticam, tentam roubar a identidade e o valor que o Senhor colocou dentro deles. Guarda estas vidas. Cerca-os com proteção. Dá-lhes sabedoria para escolher amizades saudáveis, dá-lhes ousadia para se posicionar, dá-lhes olhos espirituais para perceber onde não devem permanecer. Que nenhuma inveja, nenhuma palavra negativa, nenhuma praga lançada pegue sobre as crianças desta casa, sobre os adolescentes, sobre os jovens, que eles sejam preservados na mente, nas emoções, no corpo e no espírito. Pai, apresento também a área profissional, o trabalho, a empresa, o negócio, a fonte de renda desta pessoa. Quantos vivem em ambientes competitivos, carregados de disputa, de comparação, de gente que não suporta ver o outro se destacando? Quantos projetos já foram abortados por causa de fofocas? Quantas promoções foram seguradas por causa de comentários injustos? Hoje eu peço que o Senhor faça justiça, que as portas que estavam fechadas por causa da inveja se abram por causa do teu favor, que aquilo que foi roubado seja restituído, que aquilo que foi atrasado seja acelerado no tempo do Senhor. Dá a esta pessoa graça diante de quem precisa decidir algo a respeito dela. Que o nome desta pessoa seja lembrado em lugares de honra, em lugares de oportunidade, em lugares onde o Senhor quer colocá-la. Senhor, o Salmo 91 nos mostra que existem setas
que voam de dia e terrores que surgem à noite, que existe peste, que existe mortandade, mas também nos mostra que quem se refugia em ti não é destruído. Por isso, agora, nós nos colocamos espiritualmente no teu esconderijo, declaramos que o Senhor é o nosso abrigo seguro, declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, declaramos que confiamos em ti, pedimos que o Senhor nos cubra com as tuas asas e que debaixo delas encontremos segurança. Que nenhuma seta lançada contra a mente desta pessoa encontre espaço, que nenhuma seta de medo, de pânico, de ansiedade, de pensamentos confusos ou destrutivo permaneça. Que toda a opressão noturna, todo pesadelo, toda sensação de presença estranha à noite seja quebrada agora no nome de Jesus. Meu Deus, consagra também esta água que está sendo apresentada diante do Senhor. Não há poder natural neste copo, mas há poder na tua presença que toca, consagra e transforma. Quando esta pessoa beber desta água, que seja como um sinal de renovação, que tudo aquilo que era peso caia por terra, que todo cansaço espiritual seja substituído por força, que todo sentimento de perseguição sem explicação seja trocado por certeza de proteção, que toda inquietação dentro do peito seja substituída por paz, que esta água represente nesta noite um lavar de Deus na alma, nos pensamentos e nas emoções. Pai, nós também reconhecemos que muitas vezes fomos atingidos pela inveja, mas não entendemos o que estava acontecendo. Então reagimos com mágoa, com raiva, com desejo de vingança. Hoje nós pedimos cura para isso. Tira do coração desta pessoa todo o ressentimento com quem se levantou contra ela. Derrama perdão onde houver ferida aberta. Ensina esta pessoa a se proteger sem se encher de ódio, a se afastar sem alimentar desejo de vingança, a ser prudente sem aprisionar o coração. Liberta nesta noite de todo laço emocional que ainda prende a pessoas que feriram, enganaram, traíram, invejaram. Que nada disso tenha mais poder de roubar a paz ou paralisar o destino que o Senhor tem. Senhor, levanta a cabeça desta pessoa, onde ela se sentiu envergonhada, humilhada, diminuída por comentários maldosos, mostra que o Senhor continua sendo a fonte do valor dela. Que ela entenda que não é o olhar do invejoso que define quem ela é o olhar do Pai. Não é a crítica de quem não entende o processo que define o futuro, é a palavra de quem escreveu a história. Que ela se veja como o Senhor a vê, amada, guardada, escolhida, separada. Que ela entenda que o favor de Deus sobre ela é maior do que qualquer inveja contra ela. E enquanto oramos, Pai, eu te peço que o Senhor comece a abrir portas novas, mas já cercadas de proteção. Que onde houver uma promoção chegando, ela venha com blindagem. Que onde houver uma mudança de cidade, de casa ou de área, tudo seja cercado pela tua mão. Que nenhum plano oculto consiga se infiltrar nos caminhos que o Senhor está preparando. Que tudo o que vier à tona daqui para frente sirva apenas para confirmar aquilo que o Senhor já disse, que 1000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas quem está debaixo da tua proteção não será atingido. Continua, Senhor, nesta noite, ministrando ao coração desta pessoa, enquanto ela descansa. Que o sono dela seja reparador, tranquilo, profundo. Que a mente desligue dos problemas e se conecte ao teu cuidado. Que ela acorde amanhã com a sensação clara de que algo mudou, de que um peso saiu, de que uma atmosfera foi limpa, que mesmo sem entender tudo, ela sinta dentro de si a certeza de que está protegida, guardada e cercada pelo Senhor. Amém. Deus ainda está ministrando algo muito profundo ao seu coração. Fica mais alguns minutos aqui, não tenha pressa. A mesma presença que te visitou durante esta oração continua aí com você,
dentro desse ambiente, perto da sua cama, perto do seu sofá, perto do lugar em que você está agora. O Senhor está apertando laços de proteção ao seu redor e te preparando para dias em que muita coisa vai começar a se alinhar. Talvez você pense assim: mas eu não vejo nada acontecendo, por que essa proteção toda? Justamente por isso, há coisas que Deus vai fazer de forma tão rápida, portas que Ele vai abrir de forma tão inesperada, respostas que Ele vai liberar de forma tão surpreendente que Ele já está te blindando antes. Ele já está cercando a sua vida hoje, para que quando as bênçãos começarem a se manifestar, nenhuma inveja consiga te tocar, nenhuma palavra consiga te derrubar, nenhum comentário consiga te paralisar. O Salmo 91 começa dizendo que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar não é visitar de vez em quando, é fazer morada. Deus está te chamando para esse lugar de morada, de permanência. Não é apenas uma oração em uma noite difícil, é uma decisão de vida. É você dizer: Senhor, ou eu quero andar contigo todos os dias, quero colocar a minha mente no teu esconderijo, quero colocar minha família na tua sombra, quero viver debaixo da tua direção e da tua proteção. Quando isso acontece, você não depende mais de amuletos, simpatias, superstições. Você depende da presença de Deus. O texto diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro. Laço fala de armadilha. Quantas vezes, se dependesse só de você, você teria caído em ciladas preparadas por pessoas invejosas, por relacionamentos tóxicos, por oportunidades aparentemente boas, mas espiritualmente destrutivas. Laço é aquilo que parece inocente, mas prende. É uma conversa que parece normal, mas está cheia de veneno. É uma proposta que parece incrível, mas tem segundas intenções. É um relacionamento que parece carinho, mas esconde manipulação. Deus tem te livrado de laços que você nem imaginava que existiam. O Salmo diz também que Ele nos guarda da peste perniciosa. A peste hoje pode ser interpretada como tudo aquilo que contamina: ambientes carregados, palavras negativas, comentários maldosos, notícias que tiram nossa paz. Quantas vezes você já se sentiu sugado depois de conversar com determinadas pessoas? Elas despejam peso, medo, crítica, fofoca, comparação. Isso tudo vai intoxicando a alma, vai roubando a alegria, vai fazendo você duvidar de quem é. Nesta noite, o Senhor está limpando essas contaminações internas. Ele está fechando brechas na sua mente, está te dando força para se afastar de conversas que não te edificam e de ambientes que te derrubam. A palavra também diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Terror noturno fala desses medos que aparecem quando você deita, quando a casa silencia, quando os pensamentos gritam. Quantas noites você já virou pensando em problemas, imaginando cenários, sentindo angústia, sem saber de onde vinha? Setas que voam de dia falam de ataques repentinos, palavras cruéis que chegam de surpresa, decisões injustas, notícias que abalam. Deus está te dizendo hoje que você não viverá mais refém desses terrores e dessas setas. Ele é o teu escudo durante o dia e o teu descanso verdadeiro durante a noite. O Salmo 91 promete que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Isso não significa que você é melhor do que os outros, significa que você está debaixo de um pacto de proteção. Significa que, enquanto outros desmoronam por causa da inveja, você permanece de pé, porque está sustentado pela mão de Deus. Enquanto outros perdem a paz por causa de fofoca, você permanece confiante porque sabe em quem colocou a sua fé.
Enquanto outros se amarguram por ataques, você continua avançando porque entende que quem te justifica é o Senhor. A Bíblia diz ainda que Deus dá ordens aos seus anjos ao seu respeito. Olha o que isso representa espiritualmente. Existe uma ordem liberada no céu a seu favor. Anjos são enviados para te guardar nos teus caminhos. Quando você sai de casa, quando você volta, quando está no ônibus, no carro, na estrada, no trabalho, na escola, no comércio, Deus tem formas de te livrar que você nem imagina. Uma mudança de horário, um atraso que te irritou, uma porta que não abriu naquele momento exato, às vezes foram livramentos se manifestando em detalhes. A inveja age no oculto, mas Deus guarda você também nos bastidores da vida. E o texto termina com uma promessa que eu amo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Colocá-lo-ei em lugar alto, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade não é apenas muitos anos de vida, é vida com sentido, vida com paz, vida com honra, vida com propósito. O Senhor está dizendo que não apenas vai te proteger, mas também vai te honrar, vai te levantar, vai te fazer testemunha viva do cuidado dele em meio a um mundo marcado por inveja e injustiça. Agora coloca a mão sobre o seu coração, se você puder. Se não puder, apenas une sua fé comigo. Vamos continuar orando. Senhor, olhando para cada promessa do Salmo 91, nós tomamos posse delas neste momento. Que cada palavra deste salmo se torne verdade prática no dia a dia desta pessoa. Que ela habite no teu esconderijo, que descanse à tua sombra, que seja livre de laços, pestes, terrores e setas, que ela veja com os próprios olhos livramentos acontecendo, que ela sinta a tua mão movendo situações a favor dela, que quando alguém planejar fazer o mal, esse plano seja frustrado antes de ser colocado em prática. Meu Deus, se havia sobre esta vida algum tipo de palavra negativa lançada, alguma frase que decretava fracasso, doença, separação, falência, tristeza ou solidão, que agora essas palavras sejam canceladas. Que a única palavra que permaneça seja a tua. Que todas as sentenças de derrota sejam substituídas por decretos de vitória. Que todo pensamento de medo seja substituído por confiança. Que toda ansiedade seja trocada por descanso. Que toda perseguição seja transformada em cenário de honra. Pai, em nome de Jesus eu te peço, coloca um selo de proteção espiritual nesta casa. Que quem entrar nesse lar sinta paz. Que pessoas que chegam com intenção errada, com curiosidade doentia, com olhos carregados de inveja, sejam impedidas de permanecer. Que qualquer energia contrária se dissipe assim que cruzar a porta. Que este ambiente seja consagrado ao Senhor. Que haja harmonia entre os moradores, entendimento, respeito, cuidado mútuo. Que nenhuma inveja vinda de vizinhos, familiares ou conhecidos consiga tocar neste endereço. Eu oro também pela área financeira. Quantos vivem lutas, apertos, cobranças, dívidas e ao mesmo tempo são alvo de inveja de gente que nem imagina a batalha que eles enfrentam. Pai, abre portas de provisão, dá ideias, oportunidades, conexões alinhadas com o céu. Que o dinheiro que entra nesta casa venha de forma limpa, honesta, abençoada. Que cada venda, cada contrato, cada trabalho, cada salário, cada negócio seja protegido. Que nenhuma trama, nenhuma calúnia, nenhuma sabotagem consiga fechar portas que o Senhor abriu. E se alguma porta foi fechada injustamente pela inveja, eu peço que o Senhor abra portas ainda maiores em lugares melhores, com pessoas mais corretas. Senhor, toca agora na saúde desta pessoa.
A inveja é capaz de adoecer quem não está protegido porque gera opressão, rouba a alegria, mina a energia, aumenta o cansaço. Eu peço em nome de Jesus que todo peso no corpo, toda dor que não tem explicação, toda fraqueza constante, todo mal-estar recorrente, resultado de opressões espirituais, seja quebrado agora. Que o corpo receba alívio, que a mente receba leveza, que o coração receba paz. Onde havia aperto no peito, venha tranquilidade. Onde havia insônia, venha sono profundo. Onde havia angústia, venha alívio, paz. Eu oro ainda por quem está emocionalmente destruído por causa de traições, fofocas, calúnias, injustiças e inveja. Pessoas que foram acusadas do que não fizeram, que foram mal interpretadas, que perderam amizades, cargos ou oportunidades sem entender o porquê. Cura agora, Senhor, a autoestima ferida, a confiança machucada, a alegria roubada. Derrama bálsamo sobre lembranças dolorosas. Mostra que o Senhor continua escrevendo a história, que aquilo que fizeram contra essa pessoa não será a última palavra, que ela entenda que a justiça do Senhor não falha, que o cuidado do Senhor não atrasa, que a mão do Senhor não perde o controle. E eu te peço também, meu Deus, que o Senhor dê capacidade de reagir de forma diferente a partir de hoje, que ao invés de gastar energia tentando agradar quem tem inveja, essa pessoa gaste energia se aproximando mais do Senhor, que ao invés de responder ataques com ataques, responda com sabedoria e silêncio, guiados pelo Espírito Santo, que ao invés de se paralisar pelo medo, decida continuar avançando sob a tua proteção. Que ela entenda que o melhor recado para o invejoso é permanecer de pé, em paz, crescendo, mas com o coração guardado em ti. Agora, Senhor, nós consagramos esta noite em tuas mãos, que quando esta pessoa deitar, ela sinta o peso da tua mão de paz sobre a cabeça, que o quarto seja cheio da tua presença, que todos os ruídos internos se calem, que a mente desacelere, que o corpo relaxe, que o espírito descanse, que nenhum pesadelo, nenhum ataque espiritual, nenhuma perturbação a alcance, que ela acorde renovada, com a sensação de que dormiu abraçada pelo Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos por esta noite, pela proteção, pelo cuidado e por tudo o que o Senhor já começou a mover no invisível em favor desta vida. E em sinal de confiança, nós encerramos esta parte da oração declarando mais uma vez que tu és o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza e o nosso Deus em quem confiamos. Em nome de Jesus, amém. Agora, fica comigo mais um minutinho. Eu quero falar diretamente ao seu coração. Se essa oração tocou você, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando exatamente com a sua realidade, não encare isso como algo comum. É o próprio Senhor mostrando que Ele te vê, que te conhece e que está cuidando de detalhes que ninguém enxerga. Não diminua o que você está sentindo. Toma posse dessa palavra. Faça duas coisas importantes se puder. Primeiro, escreve aqui nos comentários uma declaração de fé. Pode ser assim: estou protegido pelo Deus do Salmo 91. Ou então, nenhuma inveja vai me parar. Quando você escreve, você está registrando diante de Deus e do mundo espiritual aquilo em que acredita. É uma forma de dizer: eu creio e me posiciono segundo. Se essa oração abençoou você, não guarda só para você. Lembra de alguém que está passando por lutas, por perseguição, por inveja, por ataques emocionais e espirituais. Envia essa oração para essa pessoa. Você não faz ideia de como um simples compartilhamento pode ser resposta de Deus para alguém que estava prestes
a desistir. Talvez você seja o instrumento que o Senhor quer usar hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like nessa oração. Isso não é só um gesto para o canal, isso faz com que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. E sempre que você precisar, volta aqui. Você pode ouvir essa oração todas as noites, pode colocar baixinho enquanto se prepara para dormir. Pode usar como parte da sua rotina de proteção espiritual. Que o Senhor te cubra com graça, que a mão dele esteja sobre a sua cabeça, que a casa onde você mora seja cheia de paz, que a sua vida sentimental seja guardada, que os seus projetos sejam protegidos e que nenhum plano de inveja, nenhuma seta, nenhuma palavra contrária tenha poder sobre você. Que o descanso desta noite seja profundo, que o amanhã seja um dia de boas notícias e que você sinta em cada detalhe que Deus está com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima oração.